Sejam todos muito bem-vindos, canal Química em Questão, professor Leandro. Nesse vídeo aqui eu estou trazendo para vocês uma questão de ligações iônicas para a gente resolver juntos, estudando esse assunto. Então, antes de a gente olhar a questão, só vamos falar um pouco desse tipo de ligação, né? Para a gente retomar a teoria. Ligações iônicas ou eletrovalentes representam um dos tipos de ligações químicas que existem, né? E é a ligação onde acontece a transferência de elétrons. Então, a gente está falando de um elemento que vai perder elétrons e o outro que vai ganhar nessa ligação, tá? Assim, é uma ligação que ocorre entre metais e não metais. Os metais perdem elétrons e os não metais recebem, porque são mais eletronegativos, certo? E aí quando acontece essa ligação, como o próprio nome diz, ligação iônica, então ela vai ser formada por íons, e aí a ligação vai formar compostos iônicos, como aqui a questão já começa a dizer, os compostos abaixo, né? Então a ligação é formada por íons e aí vai ser constituído um composto iônico, tá? Vamos olhar a questão agora. Os compostos formados pelos pares. Então nós temos 4 pares aqui que vão formar os nossos compostos iônicos. No primeiro, aqui com magnésio e cloro, vai ser formado um cloreto de magnésio. Tá? No segundo, cálcio e oxigênio, nós teremos um óxido de cálcio, o ACAL. Né? Aqui no terceiro, lítio e oxigênio, um óxido de lítio. No quarto, potássio e bromo, nós teremos um brometo de potássio. E aí, então esses compostos possuem fórmulas cujas proporções entre os cátions e ânions são, respectivamente, aí a questão fornece dados, que são os números atômicos de cada um dos elementos, e temos as alternativas mostrando as proporções entre cátions e ânions nas fórmulas aí de cada composto. Tá? Só lembrando, o que é um cátion e o que é um ânion? Se a gente pensar num átomo, é uma espécie química neutra, né, onde o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando esse átomo perde ou recebe elétrons, ele adquire carga e aí ele vira um íon, beleza? Se o átomo perder elétrons, ele vira um íon positivo que vai chamar cátion. Se o átomo receber elétrons, ele vira um íon negativo que vai chamar ânion, beleza? E aí na formação do composto iônico, a gente sempre vai ter primeiro o cátion, depois o ânion, tá? Sempre o cátion, depois o ânion. Então aqui a gente vai ter um cátion do magnésio e um ânion do cloro, né? Que vai ser o ânion cloreto, cloreto de magnésio. Sempre o cátion aparece na frente do ânion quando acontece uma ligação iônica, que é formada por íons, né? Formando um composto iônico, sempre o cátion na frente do ânion, certo? Então, para você resolver essa questão, é o seguinte, se você tem aí uma memória boa de tabela periódica, você consegue fazer mais rápido, porque você vai se lembrar em qual família estão cada um desses elementos, então, sabendo a família, você sabe qual é a camada de valência dele, ou seja, quantos elétrons ele tem na camada mais externa, e aí você sabe como a ligação acontece, você vai saber a proporção de cada par ali, né? Agora, ninguém precisa decorar a tabela periódica, então não se apavore se você não tiver isso em mente, tá? A questão é, quanto mais você olha a tabela, quanto mais você trabalha com a química, você acaba se lembrando, né? Mas se você não lembrar, não tem problema, porque a questão forneceu dados aqui para você obter as informações necessárias. Quais são esses dados? Os números atômicos de cada elemento. Você sabendo o número atômico deles, você sabe o número de prótons, que é exatamente o número atômico, é o Z, né? E aí o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, beleza, você sabe o número de elétrons de cada um dos elementos que estão aqui no enunciado. Aí você vai fazer o que? A configuração eletrônica usando o diagrama de Pauling, e assim você vai identificar a camada de valência de cada elemento aí, certo? Aí você vai ver como o composto iônico é formado, vai ver quanto aparece de cátion e ânion em cada um dos pares e vai saber as proporções aqui para chegar na resposta, tá? Bom, partindo do princípio de que você não se lembra a quais famílias pertencem todos esses elementos, vamos trabalhar com as configurações eletrônicas então. Já fiz aqui, ó, para a gente adiantar, né? Então, dos 4 pares estão aí. Ó, aqui no primeiro par, que é do magnésio e do cloro, então o magnésio, número atômico 12, 12 elétrons distribuídos,
Esses números aqui seguem o diagrama de Pauling, tá? Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Aí você precisa se lembrar do diagrama de Pauling para fazer a distribuição eletrônica, certo? E aqui do cloro, então, número atômico 17, 17 prótons, então também 17 elétrons distribuídos. Os 12 do magnésio, os 17 do cloro. Fizemos isso, olha o que a gente consegue visualizar. A camada de valência de cada um desses elementos. Ó, a camada de valência do magnésio está no nível 3 e tem 2 elétrons lá. 2 elétrons na última camada significa que o magnésio pertence à família 2A. Então ele é um metal alcalino terroso, tá? E aí o que acontece com essa camada de valência aqui tendo 2 elétrons? Se ele é um metal, ele perde elétron. Lembra? Metal vai perder elétron na ligação, não metal vai receber. Ele está na família 2A, esses 2 elétrons da última camada dele serão perdidos. Aí a gente precisa se lembrar também da regra do octeto. Por que um elemento vai ganhar ou perder elétrons quando estabelece as ligações? Para ele se estabilizar. E os elementos tendem a se estabilizar com 8 elétrons na sua última camada. Tá? Então, se o magnésio perder esses dois aqui da última camada dele, que está no nível 3, ele fica com o nível 2 preenchido com 8 elétrons. Aí ele se estabiliza. Tá? Então, por isso que ele vai perder esses dois. Se o átomo de magnésio perde 2 elétrons, vamos lembrar o que acontece com ele? Ele vira um íon positivo, que é um cátion. Então, vamos colocar aqui. E aí, se ele perdeu 2 elétrons e ele ficou positivo, perdendo 2, ele fica um Mg2+, ou mais 2, como vocês queiram, tá? Agora vamos olhar para o cloro ali embaixo, ó. Última camada do cloro, está aqui no nível 3, 7 elétrons na última camada, 2 aqui no subnível S, 5 no subnível P. 7 elétrons na última camada significa que o cloro está lá na família 7A, é um halogênio, tá? É um não metal, vai receber elétrons. Lembrando da regra do octeto, ele já tem 7 elétrons, é muito mais fácil para ele receber um do que perder 7, né? Então por isso que ele recebe elétrons. Se ele já tem 7, só precisa de 1, então ele vai agora, o átomo de cloro, né, que tinha aqui 7 elétrons na última camada, recebeu elétron, então ele virou o quê? Um íon negativo que chama ânion, certo? E como ele só recebeu 1, então a gente vai colocar ele aqui, ó, com um menos. Aí eu não preciso colocar menos 1, tá? Se é só 1, a gente põe só o sinal. Aí como é formado então esse composto iônico? Qual é a fórmula do composto iônico, né? Agora a gente precisa visualizar a fórmula para entender as proporções entre cátions de magnésio e ânions aqui, né? Cloreto. Então, olha só, aqui a gente tem, vamos lembrar disso, ó, que a carga de um vai ser a atomicidade do outro, né? A gente faz aqui um cruzamento, né? O que está em cima de um vai para baixo no outro. Então a carga do magnésio vai ser a atomicidade do cloro e a carga do cloro vai ser a atomicidade do magnésio. O que está em cima de um vai para baixo do outro, então a gente cruza aqui, tá? Sendo assim, e na fórmula do composto iônico sempre aparece o cátion primeiro, então o primeiro a aparecer é o magnésio, tá? E aí quanto de magnésio vai ter aí? Se a carga do cloro é 1 e ela vai descer para o magnésio, então um magnésio só. Aí a gente coloca depois o cloro. Quanto de cloro vai ter na fórmula? Ó, a carga do magnésio é 2, que vai descer para cá, sendo a atomicidade do magnésio. Então a gente vai ter Cl2. Essa é a fórmula do composto iônico aí de cloreto de magnésio, tá? Aí a gente precisa ver a proporção, então, de cátions e ânions aí. Qual é a proporção? 1 para 2, certo? 1 de magnésio para 2 de cloro aqui. Então, fica assim para a gente, ó. Essa é a proporção aí nesse par. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para os demais, ó. Já por isso que eu fiz a distribuição eletrônica adiantada, para a gente poder encurtar um pouco o vídeo aqui, né? Essa aula com essa resolução da questão, não tornando muito longa. Mas vai ser o mesmo processo agora, para todos, exatamente para a gente conseguir chegar aqui a uma das alternativas, ó. Então, no próximo par, a gente tem o cálcio e o oxigênio. Número atômico do cálcio, 20, então 20 prótons, 20 elétrons que já estão distribuídos. Mesma coisa para o oxigênio. Número atômico 8, 8 prótons, 8 elétrons aqui já distribuídos, né? Com o cálcio,
Fizemos a distribuição, vimos a camada de valência dele, a última camada que está no nível 4 com 2 elétrons. E do oxigênio está aqui no nível 2 com 6 elétrons, né? Aqui do cálcio, 2 elétrons no subnível S, nível 4, e do oxigênio, 6 elétrons, estando 2 no subnível S e 4 no subnível P, do nível 2, tá? Então, temos aí as camadas de valência dos dois. Cálcio, quantos elétrons na última camada? Aqui do nível 4, 2. Isso significa que ele está na família 2A, metal alcalino terroso. Vai perder 2 elétrons, né, quando participar de uma ligação. Então, o cálcio perdendo 2 elétrons, ele vai virar um íon positivo, 2+, porque perdeu 2, tá? O oxigênio tem 6 elétrons na última camada, ele está lá na família 6A, é um calcogênio, tá? Então, pela regra do octeto, mais fácil para ele receber 2 do que perder 6, né? Então, o oxigênio vai receber 2 elétrons, assim, recebendo elétrons, ele deixa de ser um átomo de oxigênio para virar um íon negativo menos 2, ou 2-, tá? Por quê? Recebeu 2 elétrons. Aí a gente vai ter o quê? Mesma coisa, então a carga de um vira a atomicidade do outro, né? O que está em cima de um cruza vindo para baixo do outro. Então a gente vai ter primeiro o cátion na fórmula do composto iônico com quantos átomos aqui? Ó, a carga do oxigênio, que é 2, vai passar lá para baixo do cálcio, então são 2 também. Agora o ânion, oxigênio, a espécie negativa aqui, quantos átomos? A gente olha para o outro elemento, o 2 que está aqui em cima do cátion vai passar lá para baixo do oxigênio, Ca2O2. Porém, vejam que isso daqui pode ser simplificado, né? A gente divide por 2, então fica 1, ok? Aí fica isso daqui, ó, CaO é a fórmula desse composto iônico aí do óxido de cálcio, da Cal, tá? Vocês viram, né? Cruzei aqui as cargas, então ficou Ca2O2, a gente divide tudo por 2, deu para simplificar, então ficou CaO. Assim, a proporção aqui na fórmula desse composto iônico de cátion e ânion é 1 para 1, né? Um átomo de cada, beleza? Então é isso. Agora o outro par, que era lá no enunciado de lítio e oxigênio, aqui, ó. Então, eu coloquei só o lítio porque o oxigênio já estava com a distribuição ali em cima, né? Então, no lítio, a gente consegue ver aqui a última camada dele, no nível 2, tendo um elétron só. Se ele tem um elétron na última camada, ele está na família 1A, é um metal alcalino, né? E aí, o lítio, o átomo de lítio, ao perder um elétron, vira um cátion, né? Então, um cátion positivo aqui, um íon positivo que tem o nome de cátion e é um só, né? Então, a gente não precisa colocar o número quando é só um, só coloca o sinal. Perdeu um elétron, virou um íon positivo, um cátion. E aí o oxigênio, que a gente já viu ali em cima o que acontece, né? Ele recebe 2 elétrons, vira um ânion 2-, beleza? Daí, se a gente fizer o cruzamento aqui, primeiro vai o cátion, para a gente escrever a fórmula do composto iônico, com quantos átomos aqui? A gente vai olhar para o que está em cima no outro, é o que passa para baixo no lítio, né? O que está em cima no oxigênio, a carga do oxigênio vai ser a atomicidade do lítio. Então, esse 2 vai lá para baixo, o 2 do oxigênio vai lá para baixo no lítio, certo? E aqui, o oxigênio, agora a gente coloca o ânion, é mais 1 no lítio, então esse 1 é o que vem para baixo na atomicidade do oxigênio, então um átomo só. Assim, a nossa proporção aqui é 2 para 1, né? 2 átomos de lítio, 2 de cátio, para 1 de oxigênio, 1 de ânion. Então, essa é a proporção aqui, 2 para 1. Agora vamos ver o último par, olha lá, o potássio. Então, tem lá número atômico 19, significa 19 prótons, também 19 elétrons já distribuídos aí. E o bromo, 35, então, mesma coisa, está aí distribuído. Vamos ver a última camada aqui do potássio, que está no nível 4. Ó, um elétron lá na última camada, o que significa que ele é da família 1A, é um metal alcalino, né? Quando ele participa de uma ligação, então ele vai perder esse elétron da última camada, vai virar um cátion, um K+ ali, certo? E o bromo?
Ó, ele tem os 35 elétrons, qual é a última camada dele aí? Cuidado aqui nessa distribuição, porque você vai tender a olhar só para cá, ó, né? Ah, é o 4 e tem 5 elétrons na última camada. Cuidado, ó. Ó, o nível 4 dele está aqui também, ó. Lembrando que essa é a ordem energética da distribuição pelo diagrama de Pauling, né? Se fosse a ordem geométrica, a gente teria a ordem por camadas. Aqui é a ordem energética, então pelo diagrama de Pauling a gente tem dessa maneira. Mas você tem que olhar que o nível 4 dele tem 2 elétrons aqui no subnível S e 5 aqui no subnível P, tá? Então, o bromo tem 7 elétrons na última camada. Então ele está lá na família 7A, é um halogênio. Se ele já tem 7 na última camada, quando ele participa de ligação, ele só vai receber 1, né? Então o bromo vai acontecer isso daqui com ele. Ele vai virar um ânion, né? Com menos 1 ali, recebe um elétron só, se estabiliza, regra do octeto, 8 elétrons. Já vou fazer uma observação aqui para vocês, só vamos terminar esse par aí. Então, beleza, agora a gente viu o que acontece com eles em ligação, vamos formar aqui a fórmula do composto iônico, vamos identificar a carga de um vira a atomicidade do outro, cruzando, aqui a gente tem 1 e 1, então o que vai descer é 1 e 1, a gente vai ter essa fórmula aí do composto iônico de brometo de potássio, proporção 1 para 1, um cátion e um ânion, beleza? Agora só uma observação antes de a gente ir lá ver a resposta. O lítio, eu falei para vocês da regra do octeto, né? Os elementos tendem a se estabilizar com 8 elétrons na última camada. Por quê? Imitando ali os gases nobres, né? Que tem essa configuração, tá? Aí você vai ver o lítio, então ele perde um elétron, ele fica só com os 2 ali do nível 1, né? Verdade, mas porque ele vai imitar o gás hélio, que é também um gás nobre que está lá no primeiro período da tabela, tá? Então o lítio acaba não entrando na regra do octeto, mas é porque ele fica semelhante ao gás hélio, beleza? Bom, então agora, feita essa observação, vamos ver, ó, as proporções aqui. Achamos todas, 1 para 2, 1 para 1, 2 para 1 e 1 para 1. Então é só procurar essa alternativa lá. Ó, vamos ver, assim a gente consegue olhar tudo, deixando a câmera dessa forma no papel. Primeiro par, 1 para 2. Aqui eu tenho na letra A 1 para 1, então já está errada a. Na C também tem 1 para 1, já está errada. Eliminamos duas. A primeira proporção é 1 para 2. A segunda é 1 para 1. Onde que eu vou ter 1 para 1? Eu tenho aqui. Ah, o 2 para 2 também já estava errado aqui, na alternativa E. Então a gente estava entre B e D. Vamos olhar. 1 para 2, depois 1 para 1. Na B já mostra 1 para 2 de novo. Então já está errado a B, só sobrou a D. Vamos conferir se bate tudo aí. Proporções 1 para 2. Bateu. 1 para 1. Bateu. 2 para 1. Bateu e 1 para 1. Fechou. Então, letra D é a nossa alternativa. Certo, gente? Então, viram aí como que pode dar mais trabalho se você não se lembrar da tabela periódica, né? Onde está cada elemento, qual a família, qual a camada de valência, como acontece a ligação. Mas aqui, assim, foi a resolução do exercício também num formato de aula, né? Explicando tudo certinho. Então a gente vai devagar. Claro que na hora de você resolver a questão, você não vai levar todo esse tempo, né? Aqui foi uma explicação, é uma resolução de questão com conceitos de aula, digamos assim, ao mesmo tempo, tá? Então espero ter ajudado vocês, um abraço e até o nosso próximo encontro no canal. Valeu!